Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui muito feliz para poder trazer mais uma palavra ao meu e ao seu coração a respeito da palavra do Senhor. Mas antes de tudo, eu queria perguntar para você que está nos assistindo, como que está o áudio, se você está conseguindo nos escutar, se está bom, se está perfeito, se precisa dar uma melhorada. Vou esperar alguns minutinhos para que você nos dê aí um feedback de tudo isso. Mas enquanto você vai escutando o nosso áudio, ou melhor, talvez vai comentando embaixo da nossa live, vai deixando o seu bom dia, vai deixando o seu paz do Senhor, vai se conectando conosco nesse exato momento, vai desligando os celulares ou colocando de lado. Talvez o seu celular tenha a Bíblia Sagrada e você use o seu smartphone para poder ler a palavra do Senhor, mas eu queria te pedir para que você desconectasse do WhatsApp, para que você desconectasse do Facebook, para que você se desconectasse do Instagram, para que nós possamos nos conectar na palavra do Senhor. Eu acredito como esse domingo de sol maravilhoso que tem nos aquecido, esse sol escaldante, a palavra do Senhor, ela também vai aquecer o seu coração. Por isso eu queria te pedir mais uma vez, se conecte à palavra do Senhor, porque a ministração ela é rápida, objetiva e talvez vai ter alguns momentos que vai ser teológica, histórica, sistemática. Então é importante que você se conecte à palavra, observe o texto, deixe o salmo ministrar, penetrar o seu coração, transformar o seu ser. Deixa que tudo isso, toda essa atmosfera da presença do Senhor te mova nesse exato momento. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós queremos, Pai, dar início a essa ministração com uma oração. Papai querido, fale aos nossos corações, fale ao meu coração, ministre, Pai, na minha vida a Tua palavra, Pai, porque tudo, Pai, é para a honra e glória do Senhor. Ministra, Pai, a Tua palavra no coração daqueles que estão em casa e que a graça do Senhor nos acompanhe. Amém? Meus amados irmãos, eu queria estar dando continuidade aos estudos de Salmos. Então gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 3. Salmo 3, vamos falar sobre confiança na adversidade, vamos falar sobre confiança nos momentos adversos, nos momentos ruins. Mas dentro desse momento que estamos passando, existe um Deus que vela por nós, que nos protege, que está todo o tempo nos olhando. Por isso eu gostaria de pedir, já ministramos a palavra do Senhor no Salmo 1, já ministramos a palavra do Senhor em outros salmos, está aí na nossa página do Facebook. E nesse exato momento eu quero ministrar ao seu coração a palavra do Senhor no Salmo 3. Eu gostaria de falar sobre confiança, sobre esse tema que é tão particular, sobre esse tema que é tão importante, sobre esse tema que ao mesmo tempo ele também é muito profundo. É necessário que nós pensamos sobre esse tema, confiança no Senhor, confiança na adversidade, confiar em tempos difíceis. Amém? Salmo 3, a partir do primeiro verso, diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois atinge no queixo dos meus inimigos. Quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Amados,
Esse é o salmo que nós vamos ministrar essa manhã. E eu queria voltar no salmo. Eu gosto de trazer a ideia de uma exposição bíblica, trabalhando verso por verso, quando nós dividimos os textos, trabalhando perícope por perícope. Então, nesse exato momento, eu quero ministrar ao seu coração, começando a partir do primeiro verso. Diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. No momento que muitos estão se levantando contra você, no momento que os inimigos estão se levantando, em quem você tem confiado? Em quem você tem clamado? No momento que você está cercado pelos inimigos, quem é o seu protetor nesse exato momento? Nós aprendemos com o salmista que o protetor do salmista é o Senhor. Olha como ele diz: Senhor. Por que ele clama ao Senhor? Porque Deus, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que guia, Ele é aquele que está com o povo de Israel. Por isso é muito interessante você ter essa mentalidade que quem te protege nada mais é do que o Senhor Jesus. Quem vela por você, quem cuida do seu povo, quem cuida da nossa nação, nada mais é que o Senhor Jesus. Mas o salmista, ele tinha consciência que Deus era aquele que protegia o seu povo. Por isso que ele fala: Senhor, no momento das adversidades, no momentos difíceis, no momento dos conflitos, ele clama: Senhor, olha para mim, olha para o meu povo, olha para a minha dor, tem compaixão de mim. Olha como o Salmo diz: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido. Sabe o que ele olha? Ele olha de um lado o número dos adversários que tem crescido, de um lado ele coloca o número do povo que está contra ele, mas do outro lado ele olha para o Senhor Jesus. E olha só o que é interessante: entre muitos inimigos que têm crescido ao redor dele, ele olha para só um, que é o próprio Senhor. Ele não pede ajuda para os seus inimigos, ele não pede ajuda para os seus amigos, ele não pede ajuda para as pessoas que te cercam, ele pede ajuda para o Senhor. Ele canaliza, ele direciona o seu sofrimento, ele direciona o seu medo ao Senhor, ao Deus de Israel. Por isso que nesse exato momento eu ministro ao seu coração sobre confiança. Em quem você tem confiado? Você tem confiado nas pessoas que te cercam? Elas podem te abandonar, elas podem te deixar. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que um pai ou que uma mãe abandone o seu filho, jamais Deus o abandonará. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que está presente em todos os momentos. Por isso que o salmista, ele já começa entendendo que por mais que os seus inimigos tenham crescido, existe um que é capaz de o proteger. Deus, meu amigo, é capaz de te proteger. Ele é aquele que te protege. Amém? Verso 2: muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Olha só como é interessante. Os céticos, aqueles que não acreditam, aqueles que não têm uma plena confiança em Deus, tenta colocar desconfiança no coração daquele que confia. Quantas vezes uma pessoa que ela é cética, que ela não acredita nos caminhos do Senhor, que ela não confessa a fé pública, que ela não tem como esperança a salvação em Cristo Jesus, colocou em você desconfiança, plantou em seu coração a dúvida, plantou em seu coração o medo. E essas dúvidas, esses medos, essas inseguranças a respeito do Senhor Jesus criou raiz no seu coração, e você hoje já não consegue mais se firmar nos caminhos do Senhor. Quantas vezes uma pessoa que se rebelou contra os caminhos do Senhor, quantas vezes uma pessoa que abandonou a casa do Senhor, que hoje se encontra como uma pessoa cética, que não acredita mais em Deus, foi até sua casa, foi até sua família e colocou dúvida no seu coração a respeito da congregação que você frequenta, a respeito da fé
que você confia, a respeito no Deus que você exalta? Será que você até hoje não parou para se perguntar o porquê tantas dúvidas no seu coração? A pergunta que eu te faço hoje é: em quem você tem emprestado, ou melhor, para quem você tem emprestado os seus ouvidos para escutar conselhos? São pessoas que te colocam dúvidas a respeito do cristianismo? São pessoas que te colocam medo? São pessoas que te colocam inseguranças? São pessoas âncoras que só te levam para baixo? Ou são pessoas que te conectam com o Pai? Eu quero acreditar que nesse exato momento você venha bloquear todas, absolutamente todas as pessoas que te levam para baixo, que não acrescenta na sua fé, que não faz com que a sua fé cresça. Eu quero ministrar o seu coração que você venha se tornar sábio quanto a essas pessoas, quanto a esses conselhos que te trazem dúvidas, porque eu, como seu pastor, eu quero colocar fé ao seu coração. Eu quero depositar ânimo na sua vida. Eu quero depositar a presença do Senhor em você. Amém? Se você está em casa, estiver escutando essa ministração e quiser compartilhar, quiser mandar um bom dia, quiser se expressar, o nosso amigo Gilmar, o cameraman da nossa igreja, está aqui ao lado. Ele está observando e assistindo a nossa live, essa ministração. E eu finalizo aqui esse primeiro ponto, o verso 1 e o verso 2, falando sobre confiança e falando sobre as pessoas que têm colocado dúvidas ao seu coração. Se você quiser compartilhar algo, eu vou te dar um minutinho para que você se expresse. Amém, Gilmar? Podemos continuar? Amém. Verso 3 diz assim: mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Olha só, no verso 1, ele deposita a sua confiança em Deus. Logo no verso 3 ele fala assim: mas tu, ele traz um contraste. Esse mais é um contraste. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Olha só como que é interessante. O salmista, ele fala que o Senhor é o escudo que está ao redor dele. O salmista está falando que no momento da sua caminhada de encontro aos seus inimigos, o Senhor, o Deus de Israel, é aquele que está protegendo como um escudo muito potente, como uma força suprema, que os seus inimigos não conseguem sequer chegar perto dele. Deixa eu te falar, nesse exato momento os inimigos sequer vão conseguir chegar perto de você. Nesse exato momento os inimigos sequer vão conseguir estar ao seu redor, se você, como cristão, tomar a posição de colocar Deus como a sua proteção. O grande fato, a grande descoberta nesse texto não é se você tem inimigos ou deixa de ter. A grande descoberta, aquilo que tem que brilhar e saltar aos nossos olhos, é que o Senhor, Ele é aquele que protege dos nossos inimigos. O Senhor, o Deus de Israel, é aquele que nos conduz, é aquele que está nos protegendo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não temos que ter medo, porque se nós colocamos Deus como nosso protetor, nada, absolutamente nada de ruim vai nos acontecer. Mas pastor, você está falando de um evangelho triunfalista, no qual aqueles que confiam em Deus, naqueles que são cristãos, nunca vão passar por momentos difíceis, por momentos de adversidades, por sofrimentos? Não é isso que eu estou querendo ministrar ao seu coração. O que eu estou querendo ministrar ao seu coração, que por mais que esteja dores, momentos difíceis, Deus é aquele que te protege. Amém? Aleluia, glória a Deus. Será que você consegue daí de casa receber essa palavra? Porque o meu coração já está aquecido, meu irmão. O meu coração já está aquecido, minha irmã. Sabe, você, mulher que é dona de casa, nesse exato momento, Deus, Ele é o protetor do seu lar.
Nesse exato momento, Deus, Ele é aquele que protege a sua casa. Ele é como um arco poderoso que te guarda dos inimigos. Amém? Olha só, dando continuidade ainda no verso 4. Olha como o texto ele é de uma forma crescente. O verso 4 diz assim: clamo ao Senhor. A quem você tem clamado, minha irmã? Clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do teu santo monte. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele não fica calado quando nós clamamos. O Senhor, Ele não fica com os ouvidos tampados quando nós clamamos. Ele não fecha os olhos quando nós clamamos. O salmista diz: Senhor, Senhor, escuta o meu clamor. E Deus dos altos montes, Ele é aquele que escuta as nossas orações. Ele é aquele que escuta os nossos clamores. Por isso eu quero ministrar o seu coração: não cale, meu irmão, não cale, minha irmã. Exalte o Senhor, clama ao Espírito Santo, clama ao Senhor, porque dos altos montes Ele te escutará. Não é isso que o Salmo verso 4 diz? Olha só: clama ao Senhor com a minha voz. Não é com a voz do seu pastor, não é com a voz da sua liderança, não é com a voz do seu esposo, não é com a voz da sua esposa, não é com a voz da sua mãe, não é com a voz do seu filho, é com a sua voz que está me escutando. Eu clamo ao Senhor e Ele me responde do teu santo monte. Olha só como é interessante: Ele só não te responde de um lugar alto, mas Ele te responde de um lugar que é santo, minha irmã. Ele te responde, na verdade, é dos céus. A sua resposta vem do céu. A minha resposta vem do céu, do lugar onde habita o Senhor, do lugar onde habita a presença do Senhor. Amém? Você está comigo, recebendo essa ministração? Gilmar. Tem aqui, entra na live, Humberto. Amém, Humberto. Fábio Abundão. Amém. Thaís. Amém, Thaís. Carliane. Deus abençoe. Quem? Carliane. Sandra Maria, Deus abençoe. Nós estamos falando sobre confiança. Nós estamos falando sobre a presença do Senhor. Nós estamos falando sobre aquele que nos protege. Nós estamos falando sobre aquele que nós devemos confiar. Nós estamos falando daquele que escuta o nosso clamor. Ministramos o verso 1, 2, 3 e o 4. E agora eu quero ir para o verso 5 com os irmãos. O verso 5 diz assim, ó: eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Deixa eu te falar uma coisa. Imagine a sua história sendo escrita. Imagine o começo. O começo é assim, ó: eu me deito. É como o Salmo está falando. Imagine a sua história, começo, meio e fim. Olha só como o Salmo diz no verso 5: eu me deito, começo. Eu me deito, durmo o meio e acordo o fim. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Deixa eu te falar uma coisa: isso aqui nada mais é do que a minha e a sua história. Você nasceu, existe o meio da sua história sendo escrita e existe o final da sua história. Existe o começo, meio e fim. E no meio de tudo isso, o Senhor te guarda. Sabe por que o salmista ele começa falando de confiança? Sabe por que o salmista ele começa dizendo e apontando o seu clamor ao Senhor, direcionando a sua voz ao Senhor? Porque ele sabe que o Senhor é aquele que cuida dele quando ele dorme, é aquele que cuida dele quando ele levanta, e também é aquele que cuida dele quando ele se deita novamente. Ou seja, o tempo todo Deus está cuidando dele. Ele deposita toda a sua confiança em Deus. Então você que está me escutando nesse exato momento, que já não acredita mais no Senhor, que está desacreditado quanto àquilo que você viveu, deixa eu te falar uma coisa: para. Não é momento mais de você trazer essa descredibilidade, não é momento de você mais trazer essa desconfiança, não é momento de você
viver esse momento que você está vivendo ruim, de não acreditar no Senhor. É momento de você acreditar, é momento de você entender que quando você deita, o Senhor olha para você, quando você dorme, o Senhor está olhando para você, e também quando você levanta, Ele está cuidando de você. A palavra do Senhor diz que Ele é o começo, meio e fim, que Ele é o alfa e o ômega, ou seja, Ele está desde o princípio, mas Ele está também após o final. Ele não tem começo, meio nem fim. Deus, Ele é aquele que está em todos os momentos, em todos os lugares. Deus, Ele é aquele que está preenchendo a sua casa agora com a presença dEle. Por isso, meu irmão, por que desconfiar? Por isso, meu irmão, por que temer? Por isso, minha irmã, por que desacreditar? Essa ministração ao seu coração, como está sendo ao meu coração, é para que nós possamos entender que Deus é aquele que nos protege. Verso 6: nem tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois já atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. Meu irmão, olha só como é interessante o verso 7. Um cristão, um salmista que confia em Deus, olha só o que ele escreve no verso 7: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinge no queixo todos os meus inimigos. Olha só que pesado, um cristão falando: atinge no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar algo sobre religiosidade nesse verso. Talvez você está se perguntando: nossa, uma pessoa cristã pedindo para que Deus atinja no queixo os seus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. Eu acredito que existe dois grupos de pessoas, de cristãos, nesse exato momento. Aqueles que têm pessoas que oprimem tanto a vida deles que têm vontade de orar dessa forma mesmo. E do outro lado, tem pessoas que estão talvez falando: nossa, como um cristão pôde escrever isso? Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Trazer um contexto histórico para você. Nessa época, os salmistas, ou melhor, o povo de Israel, estava sendo oprimidos. Eles eram levados como corrente indiana, ou seja, o seu braço era amarrado no outro braço da pessoa que estava do lado. Essa pessoa que estava do lado, o seu outro braço era amarrado no outro braço da pessoa, e ia virando essa corrente de pessoas que estavam sendo oprimidas, amarradas, e eles iam caminhando em direção a um determinado local. E tinha pessoas nesses momentos que já ia ficando fraca de tanto caminhar, de sofrer pelo sol, de sofrer pelo frio, e acabavam morrendo. Mas esse povo que estava sendo amarrados, o povo cristão, eles estavam sendo oprimidos a continuar caminhando. Tanto que nós vamos ver essas pessoas que morriam eram arrastadas pelos seus próprios irmãos na fé. Mas pastor, que história é essa? Sim, eu estou te trazendo algo que o contexto do Salmo é escrito. E dizem nas histórias da igreja que existem ruas que foram pavimentadas pelos ossos dos cristãos. Por isso que eles escrevem com tanta dureza: Senhor, sabe esse povo que está nos oprimindo? Acerta o queixo deles, Senhor, quebra os dentes dos nossos inimigos. Por isso que os salmistas, eles oram dessa forma. Mas não é porque eles estavam somente com ódio no coração, mas é porque eles estavam sendo oprimidos em uma opressão dolorosa, uma opressão dolorida. E você que às vezes está passando por algo tão pequeno, tem reclamado ao Senhor, tem questionado a Deus, e muitos de vocês que estão nos escutando nesse exato momento têm abandonado a fé cristã por causa de uma opressão, ou melhor, por causa de um momento difícil que tem passado, achando que aqueles que se convertem ao Senhor não podem passar por dores. Pode, meu irmão. Olha só o que o salmista estava passando. Mas só que antes mesmo deles falarem das suas dores, antes mesmo deles falarem, pedirem para que o Senhor vingue com os seus inimigos, ele fala: Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Se por mais que eu vou morrer devido à opressão,
Se por mais que eu vou morrer nas mãos dos meus inimigos, eu sei que no final de tudo isso, o Senhor me salvará. Amém, meu irmão? Eu quero ministrar o seu coração que no final de tudo isso, você vai ser salvo pelo Senhor, eu vou ser salvo pelo Senhor, nós vamos morar juntos na Nova Jerusalém. Verso 8, para finalizar. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. Meu irmão, minha irmã, confia no Senhor, acredita nele, porque a salvação está no Senhor, a nossa esperança está em Deus. Acredita no Senhor, porque a sua bênção está no Senhor. Não tem por que você ter medo dos seus inimigos. Não tem por que você temer. Olha só, agora eu vou te mostrar como que é a estrutura do Salmo. Verso 1, ele deposita a sua esperança no Senhor. Ele deposita o seu clamor no Senhor. E o verso 8, o último verso do Salmo 3, ele termina dizendo sobre salvação. Sabe o que isso traz ao meu e ao seu coração? É que se nós depositarmos a nossa esperança no Senhor, o nosso clamor no Senhor, no final, o Senhor nos escutará e nos responderá com salvação. Por isso que eu ministro ao seu coração e à sua casa a salvação e a presença do Senhor Jesus. Se por meio ou se por mais que no intervalo entre o começo e o fim você e eu venham a sofrer represárias dos inimigos, venham receber dores, venham passar por angústias, se nós no começo clamarmos ao Senhor, canalizar a nossa confiança em Deus, e no final, ou melhor, no final, o Senhor nos responderá com salvação, porque é isso que o texto diz. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação, mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do teu santo monte. Que Deus venha responder os seus clamores, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão, Pai, nos escutando, que o Senhor venha responder aos clamores, Pai, do nosso povo, que o Senhor venha estar conosco em todos os momentos. Por isso que nós canalizamos o nosso clamor ao Senhor, nós depositamos a nossa confiança ao Senhor e acreditamos que no fim de tudo o Senhor nos responderá com salvação, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu gostaria de te estender o convite. Logo às 19 horas vamos ter o nosso culto da família online. Na quarta-feira teremos mais uma ministração, 19h30. No próximo domingo, 10 horas da manhã, é o nosso encontro, das 10 às 11. E mais à noite, às 19 horas novamente, o nosso culto. Que Deus venha te abençoar. Inscreva-se no nosso canal e nos siga. Amém? Em nome de Jesus.